Então é isso que nós estamos já nos movimentando, não dá para simplesmente ficar com ele, porque ele é muito perverso. Todo mundo sabe que ele é muito perverso. É sobretudo para aquela geração, a nossa geração, que começou a trabalhar com 12, 13, 14 anos de idade. Isso aí. Ou seja, a gente não tem a garantia. Falar em aposentadoria integral, pelo que nós contribuímos, hoje é um sonho, é utopia. Não acontece, não consegue chegar. Então isso tem que ser corrigido. Isso foi uma herança maldita do período Fernando Henrique Cardoso, que nós precisamos achar uma solução. Eu, particularmente, sou simpático à ideia de fazer aquela fórmula 85, 95, podemos até discutir se é 80, 90, mas é uma fórmula em que prestigia ou valoriza aqueles que começaram a trabalhar, tiveram que ir ao mercado de trabalho com uma idade bastante prematura. E contribuíram mais, não é? Por Exatamente, e contribuíram mais. E essa fórmula é tão perversa que valoriza quem começou a trabalhar depois dos 25, 30 anos. Quem começa a trabalhar depois dos 25, 30 anos não é o filho do pobre, é o filho do rico. Consegue manter depois assim por diante. Claro, o ideal, o padrão do Brasil, que todos os jovens começassem a trabalhar formalmente depois de completar todo o seu ciclo de educação, né? Do ensino fundamental, o ensino médio, pudesse cursar uma faculdade, ensino superior, daí começar a pensar em trabalhar mesmo lá depois dos 18, 19 anos de idade. Mas a realidade econômica do país impõe uma outra situação, tem que começar a trabalhar cedo. E a nossa geração trabalhava mais cedo ainda, né? É verdade. E ainda sobre os aposentados, né, Grana, você sabe também que uma aflição grande é essa referência que as pessoas têm em relação ao número de salários mínimos com os quais se aposentou, né? Então, quem ganha mais de um mínimo, e você mostrou aí em números qual foi a reposição dos últimos tempos, ninguém perdeu da inflação. Mas aí, quem ganha mais de um mínimo fica olhando para trás e vendo o salário mínimo crescer mais e se aproximar. Isso, o cara, mas vai chegar um dia que eu vou ganhar um salário mínimo só. É verdade. Eu me aposentei com 5, tô ganhando 2. É verdade. E vai chegar a hora que eu vou me aposentar com 1. Qual é a mensagem que deve ser passada a essas pessoas que estão nos ouvindo e que certamente estão com essa aflição? Né? Eu acho que é garantir uma política permanente de valorização. Se nós já temos uma política do salário mínimo, de aumento de inflação mais a variação do PIB, nós temos que ter também, para quem ganha mais o salário mínimo, algo proporcional. O 7,7, talvez muitas pessoas não saibam, mas ele é resultado justamente da variação da inflação mais 80% do PIB. Então pode ser um caminho que a gente vai garantir permanentemente a sua valorização. Né? Quer dizer, você não faz isso... Nós não podemos, eu penso que essa ideia de igualar vai ser um caminho para diminuir a valorização do piso. Entendi. E a outra questão fundamental é o processo de financiamento da Previdência. Claro que nós precisamos pensar nos próximos 30, 40 anos. Agora, tem que ter uma política de financiamento da Previdência que dê essa sustentabilidade. Agora, toda hora ficar mudando as regras do jogo em pleno campeonato é difícil, né? Ver se a gente muda a regra agora lá na Copa do Mundo. Já iniciou, vai mudar a regra agora? Não pode. É isso que os aposentados legitimamente e o movimento sindical tem defendido. Não dá para mudar toda hora. Jornal ABC entrevistando o sindicalista Carlos Grana nesta manhã aqui na programação da Rádio ABC. Grana, como é que está a discussão? Eu sei que você participou efetivamente desse debate que ainda persiste em relação à compra dos caças para a Força Aérea Brasileira. A gente sabe toda aquela polêmica, o governo revelou, pelo menos a princípio, uma preferência pelo Rafale, que é o modelo francês, e houve aí uma frente bastante interessante nesse sentido, protagonizada pelos trabalhadores aqui da região do ABC, mais especificamente de São Bernardo, pela aquisição do Gripen, os caças suecos, tendo em vista a geração de trabalho e até a instalação de um polo aeronáutico em São Bernardo do Campo. Como é que está essa discussão hoje, Grana, e se você conseguiu aquela agenda que já havia sido solicitada com o ministro da Defesa, Nelson Jobim? Não, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, ainda não marcou, não nos atendeu, e ele afirma, somente pela imprensa, que nos próximos dias estará apresentando o relatório para o presidente da República.
Posteriormente, o presidente deve receber, ele deve reunir o Conselho de Segurança, que é assim que funciona, né? Outros ministros, para tomar uma decisão. Esperamos que nesse processo, se o ministro Jobim não nos atender, que o presidente da República nos atenda. Portanto, a campanha nossa continua, impulsionada também pelo próprio prefeito Luiz Marinho, que está empenhado nessa questão, abraçou esse projeto, até porque é um projeto que traz um ganho para o ABC muito grande. É a oportunidade da região que produziu automóvel de móveis, produzimos automóveis, agora tem a oportunidade de produzir aviões de última geração, né? Se trata de aviões supersônicos. Então é uma parcela dessa fatia dessa produção que serão produzidos e desenvolvidos em São Bernardo do Campo. Eu acho que combinando isso com o pré-sal, nós vamos ver um novo ciclo de crescimento da região. É isso que nós temos que olhar com atenção. Porque a região ela já foi muito industrializada. Hoje os indicadores demonstram um certo tripé, um equilíbrio entre a indústria, serviços e comércio. 33, a indústria perdeu peso. E os empregos gerados no comércio e serviços, ele agrega pouco valor no sentido de valorização dos salários. Então é importante, é significativo, mas a indústria, nós não podemos abrir mão da indústria. Então nós não podemos ficar adormecidos, né, como se São Bernardo do Campo, o ABC, ficasse adormecido só produzindo móveis. Não, a gente buscou, trouxe indústria automobilística, aqui o polo importante é de Capuava, da indústria química, petroquímica. Então isso é fundamental, a gente tem que sempre buscar, não pode ter aquela história de dormir em berço esplêndido. Então, a nossa busca é essa, de pensar nas próximas gerações para o ABC. Está, inclusive, aqui fazendo uma visita a prefeita da Suécia, a Annie Meri, e ela é importante, porque ela também é lá onde é a sede da empresa sueca que está fazendo a visita. Teve ontem na Scania, hoje deve ter uma reunião aqui pela manhã agora com o prefeito Luiz Marinho. Enfim, a nossa campanha continua. E Grana, ainda nesse aspecto, falando sobre os impactos, por exemplo, dessa vinda, esse possível polo aeronáutico em São Bernardo, como você destacou, essa vocação industrial, mas agora para uma tecnologia de ponta. Isso não abre também um espaço para a gente, aqui na região do ABC, expandir a questão do polo do conhecimento, tendo em vista a instalação da Universidade Federal do ABC em Santo André, o futuro campus em São Bernardo, e como o próprio prefeito Luiz Marinho destacou, em São Bernardo quer focar em engenharia. Outro dia abri o noticiário e vi que faltam engenheiros hoje no mercado. Será que não é hora do ABC também pegar carona nesse polo do conhecimento? Concordo plenamente. Esse é um momento oportuno. Combinando com a atração de novos investimentos, nós temos que fortalecer o nosso processo educacional. Não só... e de modo geral, viu? Nossa educação... Me preocupo muito nesse último período, dessa história que inventaram da elevação continuada, aí, a progressão automática, aí, que ninguém precisa... Isso é um problema, porque isso vai fazer falta lá na frente. Porque nós vamos precisar ter todo um processo de ensino, uma reforma. Na Suécia, nos anos 70, eles fizeram uma reforma do ensino técnico no país. Porque você precisa criar as bases para você ter bons engenheiros, bons cientistas, pessoas que vão desenvolver novos produtos. Inovação é a palavra-chave. Nós vamos ter que ter capacitação para inovar. É isso que eu tenho convicção. Eu acho que a gente já iniciou, é importante, esse processo da Universidade Federal, aqui do Grande ABC, o polo de Santo André, agora está em construção São Bernardo, se espera também já praticamente anunciado em Mauá. Agora precisa ter todo um conjunto e investir. Está faltando engenheiros, não só para a indústria, mas para a construção civil. O país está crescendo, né? E nós perdemos muitos profissionais, não nos valorizamos. Muitos estão, inclusive, trabalhando no exterior. E, por outro lado, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de gerar anualmente mais profissionais nessa área.